Graça e paz, meus queridos, como vocês estão aí? Graça e paz. Bom, aqui estamos com mais um episódio do nosso Catecismo, exatamente quando nós analisamos os catecismos reformados. Lembrando que catecismo não é uma exclusividade de católico romano. Catecismo é algo muito interessante, muito importante que nós temos para aprender mais da palavra de Deus. Para aprender a palavra de Deus, catecismo é um sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas que vai nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que catecismo cristão de verdade, ele tem que estar escravo da Escritura e não ser uma fonte de tradição, como a gente sabe que tem seita aí que faz, né? E o engraçado é que o catecismo dessa seita é o mais famoso. Olha, é para acabar. Mas vamos lá. Pergunta número 44, a gente está no Catecismo Maior de Westminster, na segunda parte, o que o homem deve crer sobre Deus. Tudo que está aqui é de acordo com a Escritura. Então vamos lá, pergunta 44. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Como é que o nosso Senhor e Salvador exerce suas funções de sacerdote? Porque ele é profeta, sacerdote e rei. Tá, e a gente tem que entender isso. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, uma vez em sacrifício sem mácula, a Deus. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Vamos entender primeiro o que o sacerdote fazia. O sacerdote, ele estava lá, tomava conta do tabernáculo e administrava o sacrifício. Ele realizava o sacrifício. E Cristo, ele foi o sacerdote que se deu que realizou o sacrifício ao mesmo tempo de que ele foi o sacrifício. E o sacrifício dele foi um sacrifício que torna desnecessário qualquer outro sacrifício. Olha que coisa magnífica, né? Torna desnecessário qualquer outro sacrifício porque ele é o Cordeiro sem mácula e sem pecado. Então o sacrifício dele pagou todos os pecados dos que cometeram e dos que cometeriam, né? O pecado dos eleitos. Olha que coisa magnífica. Então, ele exerceu a função de sacerdote quando ele ofereceu a si mesmo uma vez em sacrifício. Lembrem-se, ele ofereceu. Existe essa ação? Não. Quem sacrificou ele foram os soldados romanos. Foi Pôncio Pilatos que o sacrificou? Não. Pôncio Pilatos, os romanos e os judeus. Sim. Eles, olha que coisa interessante, eles foram a ferramenta, eles foram a faca que o sacerdote usaria. Porque não se esqueçam que o nosso Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele não tem limite de poder. Então, se ele não quisesse ser sacrificado, ele apenas falaria para que aquilo não acontecesse e aconteceria. Então, sim, ele se ofereceu. Não são os judeus que o condenaram, não foram os judeus, ele se ofereceu como sacrifício. Então os judeus, os romanos, são isentos, até Judas que o traiu são isentos de condenação. Não, tem sim responsabilidade, porque eles realizaram a ação de sacrificar o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, entendeu? Eles mataram Cristo aqui na Terra. Então, eles têm a responsabilidade. Isso leva para a gente pensar muito, pessoal, meu querido, a respeito da nossa responsabilidade, nós entendermos que, por mais que o Senhor tenha decretado todas as coisas, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Isso que vocês precisam entender. Não deixamos de ser responsáveis porque o Senhor decretou algo, porque quem realiza aquilo, quem realiza o pecado somos nós. Então, Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados de seu povo. Para que eram os sacrifícios no Antigo Testamento? Para esconder o pecado das pessoas, correto? Então, Cristo, o sacrifício dele, por ser perfeito, foi um sacrifício para reconciliação pelos pecados do povo e fazendo contínua intercessão por ele. Por ele quem? Pelo povo. Então, no momento em que Deus olhar ali no julgamento, ele vai olhar para nós e não verá o nosso pecado, a nossa sujeira. Verá Cristo, verá o perfeito, verá alguém sem pecado. Amém? Então, vamos lá. Tudo bem. O senhor fala, pastor, que toda lição de catecismo só tem valor se tiver a referência bíblica. Exatamente. Então, vamos lá. Referência bíblica, Hebreus 9, 14 a 28. É uma referência bíblica dessa pergunta. A referência 2, Hebreus 2, 17. A referência 3, Hebreus 7, 25. Todas as referências nessa pergunta, nessa lição, estavam onde? No livro de Hebreus. Tá bom?
Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa lição do Catecismo aqui no Nascido de Novo, que nós estamos analisando o Catecismo Maior de Westminster, segunda parte, o que o homem deve crer sobre Deus. Espero que essas mensagens edifiquem sua vida aqui no podcast do Nascido de Novo. Amamos demais a sua vida. Fiquem com Deus. Até a próxima, em nome do nosso Senhor glorioso, maravilhoso e querido Salvador, único sem pecado, Jesus Cristo. Fiquem com Deus.